Caríssimos alunos, caríssimas alunas do ITED, estamos iniciando uma nova disciplina, Organização e Técnicas Comerciais. Meu nome é Alceu Kozlovski, eu serei o professor responsável em conduzir esta aula virtual que você vai ter acesso, lembrando que os direitos autorais e de uso desse material é do ITED. Quero convidá-los a se dedicarem aos ensinamentos que estarei repassando, lembrando que nós teremos 4 blocos de 30 minutos para discorrer sobre este conteúdo programático. Este é o bloco número 1, como falei, dos 4 previstos. Então, desejo a todos um feliz e abençoado estudo. Se dediquem, é muito importante para a formação profissional de vocês que a cada dia vocês consigam gerar novas competências, como eu falei no módulo anterior de marketing imobiliário. Isto vai servir para gerar valores adicionais à sua formação e ao seu exercício profissional. Pois muito bem, vamos iniciar fazendo uma breve introdução deste novo conteúdo programático. A administração é uma ciência como toda outra muito importante. Que bom seria se todos os profissionais conhecessem um pouco de administração, quer seja um médico, quer seja um advogado, quer seja um corretor de imóvel e tantas outras profissões que, independente da sua aplicação, da essência científica que move cada uma das formações, todos, independentemente, precisam de administração. E esse é o grande objetivo dessa disciplina, Organização e Técnicas Comerciais. Mostrar para você, futuro corretor de imóvel, futura corretora de imóvel, como você vai poder, no exercício das suas atividades, ganhar grandes diferenciais competitivos com o uso da administração. Essa nossa disciplina, Organização e Técnicas Comerciais, ela tem como foco principal discorrermos rapidamente sobre o processo administrativo e lá na frente falarmos também um pouco mais sobre princípios e conceitos estratégicos, com base na última das teorias administrativas sob a qual nós estamos inseridos. Então, nós precisamos iniciar o nosso conteúdo mostrando para vocês e ratificando que a administração também ela é chamada de gerenciamento, de gestão, ou seja, quando nós falamos em gestão, gerenciamento, nós estamos falando de administração. Falei anteriormente que a administração é uma ciência muito importante, como tantas outras, que, na verdade, norteiam o contexto das nossas vidas. Assim como a medicina, assim como a engenharia, assim como tantas outras ciências, a administração também tem o seu princípio relativo de complexidade. Ou seja, ao mesmo tempo que administrar pode ser tão simples, no momento que nós passamos a dominar ferramentas, técnicas e a arte de administrar, ela também se torna complexa por conta
da sua própria evolução com o passar do tempo, desde o início, quando começou a ser estudada. Por essa razão, vou ter como exemplo novamente a medicina, que é fracionada em áreas. Você vê, por exemplo, nós temos a área da medicina que se chama cardiologia, pediatria, pneumologia, oncologia e tantas outras. Nós temos também na administração as áreas que também são decompostas: finanças, produção, marketing, recursos humanos, tecnologia da informação e tantas outras. Claro que quando nós falamos sobre administração, assim como falamos de medicina, nós estamos falando de um profissional inicialmente generalista, que tem um conhecimento diversificado das mais diversas áreas, porém, na grande maioria dos casos, como no caso próprio da minha atuação profissional, eu sou especialista em algumas áreas, como a área de qualidade, como a área mercadológica, como a área de recursos humanos. Por quê? Porque não tem como você dominar 100% a plenitude do conhecimento nas diversas áreas. Por quê? Porque elas também vão se desenvolvendo. Então aqui fica o meu primeiro recado a você, aluno, a você, aluna do ITED. Se dedique a conhecer mais sobre gestão e se especialize naquilo que você comece a ter mais afinidade. Claro que nas suas leituras diárias, que nós também recomendamos, é evidente que você precisa ter uma abordagem mais ampla, lendo também sobre os mais diversos assuntos de gestão, não somente naquilo que você vai se dedicar mais. Quando nós falamos de administração, nós estamos falando fundamentalmente na função do administrador. Eu, particularmente, sou um administrador que me formei em administração, como nós falamos no dito popular. Eu tenho uma carteirinha do meu conselho. Eu me formei em administração. Porém, todos nós somos administradores, inclusive aqueles que não têm formação em administração. Por quê? Porque em algum momento, dentro da amplitude da dinâmica empresarial que faz parte, vai estar exercendo a administração. E nós vamos ver lá na frente, quer seja no nível estratégico, quer seja no nível tático, quer seja no nível operacional. Independentemente de qualquer que seja o nível que você esteja exercendo a gestão, é preciso que você não esqueça do que eu vou falar nesse momento. Quando nós falamos sobre gestão, gerenciamento, administração, a função do administrador, quer seja aquele que tem uma carteirinha ou quer sejam aqueles que administram por intuição, estão inseridos dentro de um contexto administrativo, grave isso. Nós vamos sempre falar sobre o processo administrativo, também, consequentemente, conhecido como a função de um administrador, de uma administradora, o qual diz respeito a planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, a essência da gestão vai envolver premissas voltadas ao planejamento,
organização, direção e controle. Sequencialmente, nesta mesma posição que eu vou repetir para você. Planejamento, organização, direção e controle. Por que é muito importante você fixar isso? Porque dentro do compêndio da administração, quer sejam administradores formados, quer sejam aqueles que atuam por intuição, é muito comum você usar a força da linguagem para querer expressar alguma iniciativa em termos de gestão. Bom, talvez você não tenha entendido ainda o que eu quero dizer, mas vai entender agora. O que eu quero dizer é que o planejamento, você observa que ele está sempre vindo antes do controle. Planejamento, organização, direção e controle. E a primeira lição que nós precisamos tirar de tudo isso é que nós não podemos controlar aquilo que não foi planejado. E se nós mudarmos a linha de raciocínio, também vai dar no mesmo. A essência do controle diz respeito a quê? A nós focarmos naquilo que foi planejado, naquilo que foi executado, para verificarmos se foi feito a contento das expectativas iniciais descritas. Então, é muito comum que muitas pessoas dizem: poxa, minha empresa precisa ser mais organizada. Claro que isso aí é uma força de expressão e você vai ver subsequentemente que o fato de você falar que a sua empresa precisa ser melhor organizada é diferente de você dizer que ela precisa de um planejamento estratégico. É diferente você dizer que ela está com um problema na gestão de lideranças. É diferente você falar que ela está tendo dificuldades em estabelecer indicadores de performance, mecanismos de controle. Mas as pessoas tentam misturar tudo. Por essa razão, no nosso conteúdo, nós vamos, de uma forma simples, estarmos desmistificando, para que você entenda exatamente a essência do processo administrativo, possa se posicionar adequadamente quando estiver diante de uma inferência administrativa e, consequentemente, saiba aplicar na íntegra todo o fluxo das inferências administrativas que passam, como eu já havia falado, pelo planejamento, organização, direção e controle. Bom, dentro do processo administrativo, existe o que nós chamamos de algumas funções administrativas, né? E essas funções administrativas, elas são normalmente e obviamente exercidas e executadas pelos administradores, pelas administradoras. Ou seja, constitui, por exemplo, enquanto função administrativa de um administrador, fixar objetivos. Nós temos um grande exemplo da APO, Administração por Objetivos. E nós vamos ver isso mais detalhadamente quando falarmos sobre plano tático. Também constitui numa função muito importante administrativa. Ter boas informações, levantar, na verdade, dentro de uma estrutura organizacional, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, possíveis e eventuais oportunidades. E, fundamentalmente, é função de um administrador, de uma administradora, gerar contra-ataques seletivos para solucionar eventuais problemas,
assim como oportunizar melhorias para o desenvolvimento organizacional. Quero abrir aqui um precedente muito importante para falar sobre gestão. Gestão envolve lideranças. Lideranças que fazem parte da gestão, quer sejam liderando, quer sejam sendo lideradas. Dentro desta relação, que nós chamamos interpessoal, a relação que vai existir entre líderes e liderados, vai ser muito importante que haja uma comunicação assertiva. E quando nós falamos em comunicação assertiva, nós estamos falando dos diversos moldes de comunicação convencionais, inovadores, através de canais também convencionais, através também de canais inovadores. Portanto, você, ao exercer a gestão, tem uma grande função administrativa que é aprimorar constantemente os seus níveis de comunicação. E se comunicar não significa tão somente falar bem, escrever bem, usar canais digitais. Significa também você ter uma escuta ativa, proporcionar diálogos que sejam importantes entre os stakeholders, entre as partes interessadas na gestão, para que, diante desta comunicação com viés de mão dupla, vocês, enquanto quer sejam líderes ou liderados, consigam avançar na dinâmica do processo administrativo. Motivação. Quando nós falamos de gestão, nós não podemos esquecer da palavra motivação. Motivo para agir. Se você separar o prefixo do sufixo, motiva, ação. Motivação. Não existe estudos que mostrem que alguém esteja preparado para motivar uma outra pessoa, porque a motivação ela é algo intrínseco de cada um. Por isso que nós, na disciplina anterior de marketing imobiliário, quando falávamos sobre marketing pessoal, explicávamos também a importância de você administrar muito bem o melhor e maior de todos os projetos, que é o projeto da sua vida, da sua empresa chamada você, para que você não tenha preocupações, ocupações antecipadas e desnecessárias da sua mente. E se mantenha, obviamente, motivado. Por quê? Preocupações vão surgir. Observe a que nós estamos vivendo nesse momento, com essa terrível pandemia que nenhum de nós esperava que iríamos passar. E temos que estar administrando. Então, evite pré-ocupações, ocupações antecipadas e desnecessárias, para que você consiga se manter altamente, totalmente, extremamente motivado e possa, através da sua motivação, gerir os melhores caminhos para que as pessoas que estejam ao seu redor se automotivem. Capacidade de negociação é muito importante para um administrador. E não é só negociar vendas, não é só negociar o que está relacionado a dinheiro, a pagamentos, a recebimentos. É negociar, primeiramente, como nós também falamos no marketing pessoal, a venda da sua imagem, a aceitação de você dentro do grupo que você faz parte. Então, a sua aceitação é muito importante. O grupo aceitar você, você aceitar o grupo, isso é muito importante para que a dinâmica do trabalho possa fluir. Então, uma empresa, ela vive muito da dinâmica do seu trabalho que envolve a produção. E
Independentemente dos processos que vão ser geridos, todos eles, assim como a tecnologia, vai ser conduzida pelas pessoas. Por isso que é preciso que haja esse entendimento. Tomada de decisões. Infelizmente, nós como administradores, em alguns momentos, precisamos tomar algumas decisões. Decisões até que nos trazem alegrias em alguns momentos, mas em alguns casos nos trazem tristezas. Imagina você exercendo a gestão de liderança, tendo que demitir alguém porque não está preparado para executar as atividades pertinentes às suas respectivas responsabilidades. Isso não é tão simples. Por quê? Porque ali pode ter um pai de família, pode ter uma mãe de família, pode ter alguém muito jovem que está começando uma atividade. Mas você precisa guardar uma coisa: a administração, ela não pode ser feita com o coração. Ela tem que ser feita com a cabeça, com a sua mente, tomando as decisões na certeza de que você está sendo assertivo. É função também do administrador. E é um princípio muito interessante. Muitos autores citam: se você não consegue controlar a gestão, você não tem gestão. Se você, por exemplo, faz um investimento, como nós falamos no módulo anterior de marketing imobiliário, numa comunicação mercadológica, se você não tem como mensurar o retorno desta comunicação, não adianta nada. E a gestão como um todo funciona desta forma. Então, mensurar e avaliar é uma função muito importante também administrativamente para todos vocês, futuros corretores, futuras corretoras de imóveis. Alguns princípios também são importantes para os administradores, não é? Sempre se discute na administração se a administração é uma arte, é uma técnica ou, na verdade, é uma ciência. Eu costumo dizer que ela é uma parte de cada um desses itens. Por conta disso, é um princípio importante você saber utilizar de forma técnica a gestão. Você precisa também, de uma forma muito inteligente, saber lidar com pessoas, porque as pessoas vão estar inseridas dentro do teu contexto, do seu convívio diário, dentro de uma empresa. Quero até fazer aqui uma ressalta, que eu tenho falado muito em organizações, e que eu sei que você está correlacionando como normalmente nós falamos. Empresas, organizações, que na verdade não são essencialmente a mesma coisa. Por quê? O termo organização, ele originalmente, ele vem do contexto sociológico, que sintetiza que seria um conjunto de pessoas que possuem objetivos comuns e tentam atingi-los de maneira coordenada. Isso seria o princípio de uma estrutura organizacional. E que nós observamos que, na grande maioria das vezes, as empresas estão muito distantes disso. Claro que as empresas que possuem uma certificação mais voltadas a qualidade auditada externamente, por órgãos credenciadores, ela se aproxima muito mais disso, mas normalmente é muito difícil. Mas é função de você, enquanto líder, transformar este amontoado de gente num time, numa equipe, com foco sempre em resultados. Não é isso? Ter uma visão sistêmica da empresa, como nós falamos anteriormente, é muito importante. Não somente da sua área que você atua. Por quê? Porque em se tratando de áreas de resultado-chave dentro de uma empresa,
de uma estrutura organizacional, cada decisão que é tomada dentro de uma determinada área, ela repercute nas mais diversas áreas. Tem como exemplo, como exemplo a área de recursos humanos, quando é feita uma admissão funcional. Esse funcionário vai para uma área e vai produzir. O que ele vai produzir vai ser com certeza vendido. E assim sucessivamente. É muito importante para um administrador ser proativo, eficiente, eficaz e efetivo. O que isso significa? Ser proativo, estar sempre muito bem informado, para estar se antecipando sempre de novas tendências, se antecipando para evitar problemas, para gerar oportunidades para a empresa. Ser eficiente significa dizer que você deve fazer aquilo que tem que ser feito. Só que aí entra a eficácia. Fazer o que tem que ser feito da forma correta. E aí entra a efetividade. Fazer o que tem que ser feito da forma correta sempre. Efetivamente. Então, ser proativo, eficiente, eficaz e efetivo é muito importante para você, administrador, para você, administradora, no exercício da sua função. Liderança. Falando rapidamente sobre liderança. O princípio da liderança envolve: lidere primeiramente os seus destinos, para que você tenha a capacidade de liderar outros. Se a sua vida é um barco à deriva, dificilmente você vai conseguir exercer a liderança na gestão empresarial. Então, liderar os seus destinos significa administrar muito bem a sua empresa chamada você, que também precisa de planejamento, organização, direção e controle. Outra questão muito importante com relação à liderança. Você quer aprender a ser um grande líder? Leia sobre Jesus Cristo, a maior de todas as lideranças que a humanidade conheceu. Tente ver os exemplos de Jesus, siga esses exemplos, com certeza você se tornará um grande líder ou uma grande líder. Gerir com responsabilidade e profissionalismo. Empresa não é local de você brincar. Como tem um dito popular, dinheiro não aceita desaforo. Empresa é local de você fazer reinvestimentos. Empresa é local de você ter reservas financeiras. E isso serve também para a sua empresa chamada você. E, fundamentalmente, ter visão de futuro. Ter visão de futuro significa você ter, fundamentalmente, a decisão de estar todos os dias se mantendo muito bem informado, muito bem informada. Significa você tomar a decisão de destinar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia do seu dia para estudar, dentro da administração do tempo que você precisa ter da roda da vida da sua empresa chamada você. Você tem que ter tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para a sua família, tempo para os seus amigos, tempo para fazer uma atividade física, tempo para estudar, tempo para Deus, para você rezar, para você orar, para você ir à sua igreja. E para isso nós já falamos e já recomendamos e vamos recomendar novamente. É inaceitável que um profissional do seu nível não trabalhe com agenda eletrônica, que o seu próprio celular tem. Você trabalhando com agendamentos eletrônicos, planejando o seu dia, você vai fazer
valer o que eu estou te dizendo, ou seja, conseguir administrar com inteligência e com produtividade o seu tempo. E eu quero agora aqui, nesse momento, finalizar esse nosso primeiro bloco, lembrando a você que eu vou começar o nosso novo bloco falando sobre a última palavra que eu mencionei, produtividade, que é muito importante também para um administrador. Pela sua atenção, desde já eu lhe agradeço. Estou fazendo aqui aquilo que é mais fácil falar. Você, como é uma pessoa muito bem educada, está me escutando e eu só tenho a agradecer. E também lhe convidar para assistir o segundo bloco destes 4 que estarão sendo ministrados para a nossa disciplina Organização e Técnicas Comerciais. Por enquanto, me resta então lhe desejar felizes e abençoados dias. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo módulo.